Ó, agora tá gravando. E aí, pessoal, alguém fez a página 202? Ninguém respondeu, eu vou passar para frente. Não? Então tá. Então eu vou começar a fazer a revisão já, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tem algum exercício que queira repassar, que tentou fazer em casa e não conseguiu? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Não? Então eu vou passar para frente, tá bom? Eu vou abrir aqui a apresentação e eu vou usar o PowerPoint, tá? Na hora que eu for usar o PowerPoint, eu já não vou mais conseguir ver o chat, tá? Então, se alguém precisar falar alguma coisa, ou alguém fez uma pergunta e está sem microfone, alguma pessoa que esteja com o microfone me avise. Porque agora eu só vou poder ficar aqui no PowerPoint, tá? Aí eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Combinado? Respondam, gente. Ok, pro Vocês combinado. não estão falando nada, parece que estou falando sozinha. Tá bom, então. Então, qualquer coisa, me avisa aí, Sofia, tá? Se você vê que alguém falou alguma coisa no chat, precisa tirar alguma dúvida, aí você me avisa, pode ser? Pode, pro aviso sim. Tá bom, obrigada. Então, vamos relembrar, né? O que eu vou cobrar na prova é a oração coordenada. Lembram do que era oração coordenada? Vocês lembram que vocês tiveram essa aula? Sim ou não? Nossa, hoje tá difícil, hein? Mais ou Vocês. menos, pro. Tá, já é uma resposta. Não precisa ter medo de falar que não lembra, tudo bem, por isso que a gente está revisando. Mas eu acho que vocês lembram um tantinho sim. Na hora que eu começar a passar, vocês vão relembrar. Primeira coisa que nós temos que saber, o que é uma oração coordenada? Então, alguém se lembra o que é uma oração? Pode falar, pode errar, não tem problema. Uma frase que contém verbo. Muito bem. Exatamente isso. Simples, né? É uma frase que tem verbo. Nós temos dois tipos de frase. A frase oracional e a frase nominal. A frase nominal, ela não tem verbo. E a frase oracional tem verbo. Então, por exemplo, um exemplo de frase oracional. Eu gosto de doces. Qual que é o verbo dessa frase? Gostar? Gostar. Isso, muito bem. Então, aqui é uma oração, porque é uma frase que tem verbo. Na frase nominal, não tem verbo. Alguém consegue pensar num exemplo de uma frase sem verbo? Vou mostrar aqui para vocês. Bom dia. Uma frase sem verbo. Ok? Vou dar um outro exemplo. Oi, tudo bem? Opa. Outra frase sem verbo. Ok? Tranquilo, né? Então, para a gente falar de oração coordenada, perceba que nós precisamos ter verbo, certo? Outra coisa que nós precisamos saber agora. O que é período? Quem se lembra? Alguém se lembra o que é período? Então eu falo. Período é uma oração ou um conjunto de orações que tem um sentido completo. Por exemplo, eu gosto de doces e compro no mercado toda semana um chocolate. Prestem atenção. Achem para mim os verbos. Quais são os verbos aí que vocês conseguem localizar nesse período? Gosto. E compro. Muito bem. Se eu tenho dois verbos, quantas orações será que eu tenho? Duas.
2. Eu vou contar o número de orações que eu tenho pelo número de verbos que eu tenho. Esse período, vocês acham que ele tem um sentido completo? Vocês conseguem entender o sentido dele? Alguém entrou? Só um minutinho. Bom, vocês conseguem entender o sentido desse período? Dessas orações juntas? Sim ou não? Conseguem, gente? Sim, né? O sentido tá claro. Então, como que eu sei o que é um período? Vai ser uma oração ou um conjunto de orações que tem um sentido completo. Professora, É um período, então, que eu escrevi? Oi. Guilherme entrou. Ah, eu vi, eu aceitei ele. Guilherme, a gente está fazendo revisão para a prova, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Então, vocês estão vendo aqui, né? Que aqui é um período. Por quê? Porque é uma oração ou um conjunto de orações que tem um sentido completo, tá? Então, oração é frase com verbo. Se eu tenho mais de um verbo, eu vou ter mais de uma oração. Se eu tenho um verbo só, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Aí eu tenho quantas orações? 2, né? Então, no caso, eu tenho um conjunto de orações que tem um sentido completo. Como que eu sei onde começa e onde termina o meu período? Pelo pontuação? Isso, pela pontuação, eu sei onde termina, né? E quando começa? Com a letra maiúscula de início de frase, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha letra maiúscula de início de frase e aqui eu tenho o meu ponto final. Podia ser um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, tá? Tanto faz, desde que indique que terminou a minha sentença ali, ok? Tranquilo, né? O que é um período. Agora vocês vão reparar que existem algumas classificações para os períodos. Os períodos, eles podem ser subordinados ou eles podem ser coordenados, que são os que a gente está aprendendo agora. Os períodos coordenados, eles são aqueles períodos em que nós temos mais de uma oração juntas, certo? Que tem cada uma das frases dela tem uma independência. Ou seja, elas conseguem ter sentido individualmente. Olha aqui, ó, eu tenho 2 orações, certo? Porque eu tenho 2 verbos. Eu posso separar essas 2 orações, ó. Ó, eu gosto de doces. Vocês entendem o sentido dessa frase? Claro, né? Um sentido claro, não precisa de um complemento para que se faça entender. Aí agora olha essa outra. Compro no mercado toda semana um chocolate. Tá claro o sentido da frase? Sim, está claro, né? Então não precisa de um complemento. Quando nós temos períodos que são independentes entre si, nós temos um período coordenado, ok? O subordinado já não. O subordinado, ele formaria uma frase que não faria sentido, tá? As orações, elas não conseguem fazer sentido se elas estão separadas. Agora, o coordenado, não. Ele tem sentido com as orações separadas. Nós temos alguns tipos de períodos coordenados, tá? Mas percebam que o período coordenado, ele pode ser ligado uma oração com outra por meio de uma conjunção. Qual que é essa conjunção que ligou? Eu gosto de doces, compro no mercado toda semana um chocolate. O E? O E. Então, o E é a conjunção que está ligando esses 2 períodos. Aliás, essas 2 orações e formando um período coordenado, certo? Nas orações coordenadas, nós temos 2 formas de ligá-las. Ou eu ligo com uma conjunção, ou eu ligo com uma vírgula, né? Ou eu ligo sem conjunção nenhuma. Às vezes funciona também, às vezes não precisa de uma conjunção para ligar uma oração com outra, certo? Então, agora a gente vai estudar as orações aqui. Primeira coisa, 1. Identifique as conjunções dos períodos abaixo. Então, vamos primeiro achar os verbos para ver quais são as orações que nós temos. E aí, depois a gente vê como que essas orações foram ligadas, tá? Por qual conjunção, no caso. Então, primeiro, Zé Brasil trabalhou muito, porém foi despedido. Quais são os verbos que eu tenho? Trabalhou. Trabalhou. Despedido. E o outro?
Despedido? Foi despedido, né? Porém, É o verbo foi. Aqui os verbos primeiro. Então, aqui percebam que eu tenho duas orações. Zé Brasil trabalhou muito, uma oração. Foi despedido, outra oração. Qual que é a conjunção que está ligando esses dois períodos? Qual é a palavrinha que liga uma oração com a Porém? outra? é. Porém. Muito bem. Muito e porém. O muito não. O muito, ele tá fazendo parte da oração ali, ó. Zé Brasil trabalhou muito. O muito, veja que ele não liga uma oração com a outra, né? Ele tá fazendo parte só da primeira oração ali. Agora, o porém, não. O porém, ele tá ligando uma com a outra. Perceba que ele não faz parte de nenhuma das duas, mas ele liga. Ele tá ali fazendo a ponte, né? Passando uma colinha entre uma frase e outra, dando um sentido para essa oração, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer na hora que a gente estiver estudando oração coordenada, é ter essa habilidade de identificar onde que começa e termina uma oração e onde que começa e termina outra oração. E como que essas duas orações se ligam. Acho que alguém entrou. Deixa eu ver aqui. Ah, o Hector. Oi, Hector. A gente está fazendo revisão, tá bom? Para a prova. Então, o porém está ligando essas duas orações. Agora, B. Minhas plantas não sobrevivem, pois não consigo matar as formigas. Quais são os verbos que nós temos aí? Reparem que sempre comecem pelo verbo, porque o verbo nos auxilia a achar quais são as orações que nós temos, ok? Então, quais são os verbos que nós temos? Sobrevivem? Sobrevivem. Muito bem. Qual que é o outro? Vamos, pessoal, chutem. Qual que é o outro? E eu consigo? Consigo matar. Aqui eu tenho o que nós chamamos de... Quem se lembra? Quando eu tenho dois verbos, mas que tem a função de um só. Locução verbal, tá? Lembra de locução verbal? Sim ou não? Tá. Então, locução verbal é o quê? É quando eu tenho dois verbos, ou mais de dois, mas que eles estão executando uma única função. Qual que é a função principal aí? É a função matar, né? O consigo, percebam que ele só está acompanhando o verbo principal, que é o verbo matar. Quando eu tenho locução verbal, eu conto como um verbo só, tá bom? Por quê? Porque são dois verbos, mas eles estão fazendo a função de um verbo só. Por exemplo, eu estou tomando suco. Perceba que aí eu tenho uma locução verbal. Ó, eu estou tomando suco. Minha locução verbal é esse daqui, ó, estou tomando. Por quê? Eu tenho dois verbos, mas eu tenho uma ação só acontecendo. Esses dois verbos, na verdade, eles estão executando uma única ação, que é qual? A ação de tomar. Reparem que o estou, ele só está acompanhando o verbo principal, que é o verbo tomar. Então, se ele só acompanha, ele não está fazendo aí uma função, né? Então, eu conto como um verbo só, ok? Reparem que os verbos, as locuções verbais, elas quase sempre vêm uma do lado da outra. É um verbo do lado do outro. Então, fica mais fácil de localizar, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma oração, né? Qual que é a oração que eu tenho? A primeira, que é a do verbo sobrevivem. Vou esperar vocês falarem. Qual que é a oração que eu tenho aí? Minhas plantas não sobrevivem? Muito bem, isso mesmo. E qual que é a outra oração que eu tenho, que é a do consigo matar? Pois não consigo matar as formigas? Isso. Qual que é a palavrinha que está juntando a primeira oração com a segunda oração? Pois Pois, muito bem. O Ian entrou. Aceitei ele aqui.
E estamos fazendo revisão, tá bom? Para a prova, então presta bastante atenção. Se tiver dúvida, me para e pergunta, tá bom? Bom, então, muito bem. Aqui, a conjunção que está ligando a primeira oração com a segunda oração é a conjunção pois. Muito bem. Próximo, C. Ele não tem assistência médica, logo sofre de muitas doenças. Quais são os verbos? Tem? Tem, muito bem. E o outro? Sofre. E o muito bem. sofre? Qual é a oração que eu tenho que é a oração do verbo tem? Muito bem. Ele não tem E qual que assistência é a médica? oração do sofre? Logo sofre muito. Logo sofre de muitas Isso. doenças. Qual que é a palavrinha que junta uma oração com a outra? Ah, eu Logo. fiz errado, né? Era para eu grifar aqui, não para colocar de vermelho. Isso, logo. Muito bem. De vermelho eu estou colocando a conjunção. Viu como é fácil? É só a gente prestar atenção em quais são os verbos que nós temos. Quando a gente localiza o verbo, fica fácil depois para a gente achar a palavrinha que liga uma oração com a outra. Vamos para a última, então. Fique aqui, porque o coronel Tatuíra já vem e vai querer falar com você. Temos muitos verbos aí. Quais são eles? O fique, O que mais? O vem? Vem. Tem mais. vai, o querer falar. Ou falar. Vai querer falar. Olha o tamanho dessa locução verbal, né? Então, é 2 ou mais verbos que fazem a função de um. Qual que é o verbo principal aí? É o vai, é o querer ou o falar? O falar. O falar. Percebam que o vai e o querer, eles só acompanham o verbo principal, que é o verbo falar. Então, por isso que eu tenho uma locução verbal. Eu conto como um verbo só. Se eu tenho 3 verbos, quantas orações eu tenho? 3. Se eu tenho 3 verbos, 3. quantas orações? 3. Muito bem. Eu conto o número de oração pelo número de verbos, né? Ou locuções verbais. Locução verbal eu conto como uma só, então é uma oração só. Então, qual que é a oração do fique? Fique aqui? Fique aqui. Qual que é a oração do vem? Porque o coronel Tatuíra já vem. Muito bem. E qual que é a oração do vai querer falar com você? Ah, já falei, né? Vai querer falar com você. Já dei a resposta. Então, agora vamos ver, né? Nós temos 3 orações. Quais são as palavrinhas que estão ligando cada uma dessas orações? Porque Isso, muito bem. Entenderam, né? Aí nós temos as conjunções. A conjunção porque e a conjunção e. Então, reparem o seguinte. Porém, pois, logo, porque e, todas elas estão fazendo uma mesma função, que é a função de ligar uma oração com a outra. Porém, elas fazem de maneiras diferentes. Uma delas vai explicar, né? Vai dar um sentido de explicação da primeira oração. Outra dá um sentido de conclusão. Outra dá um sentido de soma. Vão ter umas que vão dar o sentido de adversidade, etc. E aí a gente vai ver isso já já. Por quê? Porque as orações coordenadas são classificadas de 6 modos, certo? Elas podem ser classificadas como... Vou pegar aqui. Como assindéticas, que é quando elas não têm nenhuma palavrinha que liga uma oração com a outra. Então, não tem essa conjunção que vocês identificaram ali. Elas só estão ligadas, por exemplo, por uma vírgula, e não tem a palavrinha ali que está conectando uma oração com a outra. Ou elas podem ser sindéticas, que é quando tem essa conjunção. Quando elas forem sindéticas, elas podem ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Mas antes, vamos fazer mais um exercício que eu separei aqui. Deixa eu ver. Tá. Vamos, então, responder esse exercício 2 aqui, ó.
2. A única alternativa correta a respeito do período jantamos num restaurante próximo de casa, depois fomos ao cinema, é que ele apresenta 4 orações, apresenta 3 orações, apresenta 2 orações, é composto por subordinação. Vamos analisar, então? Qual que é a primeira coisa que a gente faz para analisar o período? Vou até separar ele aqui. Separar o verbo? Achar o verbo. Muito bem. Então, vamos achar os verbos. Jantamos num restaurante próximo de casa, depois fomos ao cinema. Quais são os verbos? Jantamos. Jantamos. E qual que é o outro? Fomos? Fomos. Qual que é a oração de jantamos? Jantamos num restaurante próximo de casa. E qual que é e qual que é a oração do fomos? Depois fomos ao cinema. Muito bem. Quantas orações eu tenho aí? 2. 2. Qual que é a alternativa certa? A C. A C. Muito bem. Será que pode ser um composto por subordinação? Não, né? Porque nós temos as frases completas de sentido, ó. Jantamos num restaurante próximo de casa. O sentido está completo, né? Depois fomos ao cinema. Vocês perceberam que aqui eu não tenho nenhuma palavrinha ligando uma oração com a outra? O que eu tenho só é a vírgula, eu não tenho a conjunção aqui, certo? Quando eu não tenho conjunção, então eu vou chamar de oração coordenada assindética, que é quando eu não tenho nenhuma conjunção ligando uma oração com a outra, tá? Então, além dele ter 2 orações, ele também é uma oração assindética, certo? Vamos ver aqui mais um exercício. Oi. O depois ele não está juntando as 2 orações? Porque está falando, primeiro Não. acontece isso, depois... Não? Não. Perceba que o depois ele está fazendo parte, né, dessa oração inteira. Ele não é uma conjunção no caso, né? Dá até para eu trocar ele de lugar, por exemplo. Ó, fomos ao cinema depois. Então ele não está juntando uma oração com a outra e trazendo um sentido. Você vai começar a perceber como que funciona essas conjunções na hora que a gente começar a estudar cada uma delas, tá? As classificações. Uhum. Porque você vai ver que as conjunções, elas dão um sentido novo para as orações. Por exemplo, elas podem dar um sentido de explicação. Estou explicando alguma coisa. Ou eu estou contradizendo alguma coisa. Estou dando um sentido de adversativo. Então, você vai reparar que as conjunções fazem isso. O depois, não. O depois, o que ele está modificando? O verbo, né? Ele só está mostrando quando que eles foram ao cinema, depois. Né? Então, ele não é uma conjunção. Ele está junto desse verbo fomos. Certo? Ele está mostrando quando que eles foram, depois. Entendeu? Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Uhum. Então, agora vamos ver aqui o exercício 3. 3. Observe o seguinte excerto poético e, em seguida, atente-se para a questão que ele se refere. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. As orações que compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas? Justifique. Então, vamos observar aí. Vamos fazer a nossa primeira etapa, né? Qual que é a primeira etapa que eu tenho que fazer? Identificar os verbos? Sim, quais são os verbos? Passam, caem e fica. Caem e fica. Muito bem. Se eu tenho 3 verbos, quantas orações eu tenho? 3. 3, muito bem. Qual é a oração do verbo passam? As horas passam. Muito bem. Qual é a oração do verbo caem? Os homens caem. E qual é a oração do verbo fica? A poesia fica. O que nós temos aqui que está separando uma oração com a outra? Será que tem alguma conjunção? Não, apenas as vírgulas. Temos apenas a vírgula, né? Se nós não temos as conjunções juntando uma oração com a outra, então nós temos orações coordenadas assindéticas. Tá? É assindética porque não tem síndeto, que é a conjunção, tá bom? Esse a ele significa não. Não tem síndo. Tá bom?
Ok? Tá claro? Alguém tá com dúvida? Eu não. Tá. Então Eu vamos não. continuar. Então agora a gente vai ver as classificações, né? Vou pedir até para vocês abrirem na apostila para ficar mais fácil para vocês. Que aí na hora que vocês forem estudar e fazer a prova, vocês já até sabem localizar. Deixa eu ir lá na página primeiro para ver aqui. É lá no início, na página 162, 163. Apostila 3. Abre lá, gente. Qual é a página para? 162, 163. Então, nós já vimos, né? Que as orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos. Ou elas são assindéticas, sem uma conjunção ligando uma oração com a outra, ou elas são sindéticas, que eu tenho uma conjunção ligando uma com a outra. Se elas forem sindéticas, eu tenho 5 classificações. Elas podem ser sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, sindética explicativa e sindética conclusiva. Então, agora eu vou relembrar para vocês o que significa cada uma dessas orações aí. Deixa eu aumentar aqui o meu slide. Sindética aditiva é quando eu tenho o sentido de uma soma de alguma ação. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo na apostila? Nós temos ali aditivas na página 162. Vou ler para vocês. Os pensamentos coordenados estão em sequência, sem acréscimos de novas estruturas. Então, eu só tenho uma soma de alguma ideia. Por exemplo, não vê, não ouve, não fala e não conhece ninguém. Geralmente, a conjunção e, ela vai vir como uma aditiva, tá? Mas qual que é o principal? O principal é eu entender o sentido que a conjunção está fazendo na minha frase, tá bom? Então, por exemplo, assim, ó. Tomei suco e comi hambúrguer. Quais são os verbos? Tomei e comi. Tomei e comi. Tenho duas orações, né? Tomei suco e a outra oração, comi hambúrguer. Qual que é a conjunção que está ligando essas duas orações? E. O e. Percebam que o e ele só está dando uma ideia de um acréscimo de alguma coisa, certo? Então, tomei suco e também, né, teve mais alguma coisa. E comi hambúrguer. As aditivas, elas vão ter esse sentido de acréscimo, tá bom? Outro exemplo. Não gosto de suco, nem gosto de hambúrguer. Quais são os verbos? Gosto. Gosto e gosto, né? Aqui também. Então, quais são as orações que eu tenho? Não gosto de suco e nem gosto de hambúrguer. Qual é a palavrinha que tá ligando uma oração com a outra, dando esse sentido de acréscimo, de alguma coisa a mais? O nem? O nem. O nem, ele tá trazendo mais uma coisa que não se gosta, né? Então, ele tá acrescentando, certo? Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas têm esse sentido de acrescentar alguma coisa. Professora, Diga. professora, a Maria Eduarda tá pedindo pra você autorizar ela a entrar. Ah, tá. Nossa, não está aparecendo. Fala para ela pedir de novo. Ou aceitou aqui? Será que aceitou? Fala para ela sair e pedir de novo, porque não está aparecendo para mim. Por favor. Você faz esse favor para mim? Faça, só espera minha internet voltar aqui que tá horrível. Tá, se alguém quiser, se alguém puder já pedir, então seria bom, tá? Quer que eu passe Já pra me ela? auxilia. Sim, quem puder, pede, por favor, que eu não tô conseguindo. Não tá aparecendo aqui para mim.
caiu a minha apresentação. Vou colocar de novo, tá? Pronto. Então, a oração sintética aditiva, ela traz esse sentido de soma, de somar uma ideia, né? Trazer uma ideia a mais. Quais são as conjunções mais comuns que aparecem como oração coordenada aditiva? Olha lá na página 163. Tem lá o quadro das conjunções coordenativas. As mais comuns são e, nem, não só, mas também, tanto como, etc. O que é o principal para vocês? O principal não é decorar essas conjunções para vocês poderem classificar. O ideal é vocês entenderem o sentido da frase. Quando vocês entendem o sentido da frase, vocês conseguem classificar, tá bom? Porque vai acontecer situações que o e, ele vai vir com um outro sentido, que não é de soma. Então, vocês precisam entender o sentido da frase para poder classificar, tá bom? Agora a próxima. Oração coordenada sindética adversativa. Olha lá o que nós temos na página 162. Adversativas. A segunda oração exprime um contraste, uma compensação. O que quer dizer isso? Então, é como se a segunda oração trouxesse uma quebra de expectativas. Por exemplo, o dia está ensolarado, mas não fomos ao parque. Primeira ação que eu tenho que fazer para localizar as minhas classificações. O que eu tenho que fazer aí primeiro na oração? Identificar o verbo. Ô, Pro, Diga, a Sofia. Duda acabou de pedir para participar. Gente, mas não tá aparecendo para mim. Vocês sabem como que eu posso clicar? Se tem algum outro botão que apareça? Quem tá pedindo solicitação? Fala para ela fechar e abrir tudo de novo. Porque não tá aparecendo para mim a solicitação dela. Fala para ela fechar mesmo a página e abrir de novo. Aí pedir de novo a solicitação, por favor. Bom, então a primeira coisa que nós fazemos é achar os verbos, né? Quais são os verbos que eu tenho aí? O dia está ensolarado, mas não fomos ao parque. Está e fomos? Isso. Então, está e fomos. Qual que é a oração do está? O dia está ensolarado, E qual que é a oração do fomos? mas não fomos ao parque. Muito bem. Reparem numa coisa. Qual que é a palavra que está ligando uma oração com a outra? Mas. É o mas. Muito bem. Agora a gente vai entender qual que é o sentido que esse mas traz. O dia está ensolarado. O que se espera, então, se o dia está ensolarado? Que a gente vai sair, que a gente vai aproveitar o dia, que a gente vai curtir, né? Mas aí, o que aparece? Aparece uma outra oração que quebra as expectativas da primeira oração. Porque o que se espera se o dia está ensolarado? Que a gente vá ao parque, que a gente curta. Mas não foi o que aconteceu. Então, a adversativa, ela traz esse sentido de quebrar uma expectativa, de contradizer uma coisa inicial. Por exemplo, estudou muito, porém foi mal na prova. E aí, o que eu tenho aqui? Quais são os verbos? Foi. Estudou e foi. Estudou. Foi. Isso, muito bem, estudou. Ô, Pro, Qual a é a Duda palavrinha que pediu está de ligando novo essas duas orações? para entrar. Gente, por que será que eu não estou conseguindo aceitar Ô, ela? Pro, será que é porque você está aparecendo pra mim. apresentando? Será? Eu vou parar de apresentar. Mas é que os outros pediram para entrar enquanto eu estava apresentando já. Vou até procurar no Google.
Ai, acho que apareceu. Ah, não, foi vocês falando. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. E aí ver se aparece a solicitação dela pra mim. Vou tentar fazer assim, tá bom? Então eu vou sair e eu já volto. O que que é isso que vocês estão falando no chat? Tem a ver sobre? Então tá bom. Então eu vou sair e eu já volto, tá bom? A professora sai, fica um silêncio. E ela voltou. Ela voltou. Voltou sim. Pelo menos ela não apertou Alt F4. Voltei, mesmo assim não apareceu pra mim. Fala pra ela pedir de novo agora. Tem que sair, fechar e pedir de novo. Senão ela vai ter que ver a gravação, né? Que eu não sei como resolver. Alguém pediu, por favor? Alt F4 é pra virar a tela, é isso? O Pro, ela falou que não precisa, ela pega no E-Drive depois. Tá bom, então fala pra ela que acabando a aula eu já posso, tá? Tá Então bom. vamos continuar. Então o que que nós temos? Ah, eu esqueci de colocar pra compartilhar, né? Ah, apareceu. Aceitei. Cadê ela agora? Ué, ela não apareceu, né? Mas eu aceitei. Esquisito. Bom, eu vou colocar aqui para então compartilhar para vocês verem o Drive. Só um minutinho, que agora sumiu também para mim para eu colocar o PowerPoint. Ué, gente, que esquisito. Não tá aparecendo o PowerPoint mais para mim. Será que é porque eu saí e entrei de novo? Vê se vocês conseguem ver o PowerPoint. Sim ou não? Hein, pessoal? Tô vendo nada. Eu também não, Pro, eu não Não? consigo ver. Eu também não. Nossa, gente, que esquisito. Sumiu para mim a opção de aparecer o PowerPoint depois que eu saí. Vou tentar sair de novo e entrar.
Alt F4 vira a tela. Ah, tá. A professora tá voltada, não sabe? Bro, seu microfone tá mutado. Você tá mutada, professora? Ô, professora, você está mutada. Nossa, gente, eu estou sofrendo bullying, não é possível. Agora que tinha dado certo aqui. Vou compartilhar, agora vai. Foi, pessoal? Agora? Não tô vendo nada. Ah, agora foi. Será que tá carregando ainda? Porque tá... Foi? Ai, graças a Deus. Então, agora vou terminar, tá bom? De explicar isso para vocês. Rapidinho, é uma coisa que que eu já expliquei e que também tem vídeo, tá bom? Eu gravei vídeo explicando isso e tá lá no eDrive. É o vídeo do capítulo 12, tá? Então tem lá explicadinho também, dá para vocês entenderem. Diga. É o porém, não é? É o porém. O porém que está ligando o estudou muito com foi mal na prova. Perceba que o porém, ele traz essa ideia de adversativo. Por quê? Porque estudou muito. O que se espera, então, se estudou muito? Que vá bem na prova, né? Mas o que aconteceu? Uma quebra de expectativa. Foi bem na prova? Não. Estudou muito, porém, foi mal na prova. Então, perceba que essa conjunção, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, elas trazem essa ideia de uma quebra de expectativa da primeira oração. Então, quando eu tenho essa ideia de quebra de expectativa, eu tenho o que a gente chama de oração coordenada adversativa. Ok? Quais são as orações coordenadas adversativas mais comuns? Página 163. Mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, não obstante, senão, todavia, etc. Certo? Essas são as mais comuns como adversativas. Agora, as alternativas. Vou apagar aqui o exemplo para caber, tá? A alternativa é muito fácil. É quando eu tenho essa ideia de alternância. Então, olha lá na página 162. Exprimem pensamentos que se alternam ou se concluem. Olha lá. Eles ora se isolam, ora se comunicam efetivamente. Perceba que tem uma opção. Então, a alternativa ela traz essa ideia de uma opção, ou uma coisa ou outra. Então, vamos ver, né? Ou faço a lição, ou jogo videogame. Quais são os verbos daqui? Faço e jogo. Hein, pessoal? Faço e jogo. Faço, faço e jogo. Muito bem. Qual é a palavra que está juntando essas duas orações? Ou. O ou. Reparem que a oração coordenada alternativa é a única que ela pode aparecer com a conjunção tanto no início quanto no meio ao mesmo tempo, tá? Então, eu posso fazer isso, ou faço a lição ou outra. Eu tenho uma opção só. Se eu quiser, eu posso tirar esse ou da frente aqui também, que dá na mesma, tá? Faço a lição ou jogo videogame. O sentido não se altera, tá bom? Então, pode ser uma coisa ou outra.
Ok? Fácil a alternativa, né? Uhum. Ela é bem facinha. Oração coordenada sindética explicativa. O que as explicativas vão fazer? Vão dar uma explicação. Explicar alguma coisa, né? Então, tá lá na página 163, explicativas. A segunda oração exprime o motivo da declaração anteriormente feita. Então, explica o motivo de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, vá ao mercado porque precisamos de leite. Quais são os verbos? Opa, Precisamos. quais são os verbos? Precisamos. E vá. Precisamos, tem mais E um. vá. E vá. Qual é a palavra que está juntando essas duas orações? Por quê? Por quê? Reparem que o porquê ele está dando um sentido de explicar, né? O que eu tenho ali no início? Uma ordem. Vá ao mercado. Mas eu vou explicar o porquê que eu estou te dando essa ordem, né? Porque precisamos de leite. Muito simples, né? Então, toda vez que eu tiver uma explicação de algo, eu tenho a oração coordenada sindética explicativa. Olha lá na página 163, quais são as conjunções mais comuns das explicativas? Pois, porque, porquanto, que, etc. Certo? E por último, nós temos a oração coordenada sindética conclusiva. Então, a conclusiva ela vai dar a ideia do quê? Da finalização de uma ideia, da conclusão de uma ideia, tá? Então, por exemplo, estou cansada, logo não irei ao parque. Quais são os verbos? Estou. Irei. Estou e irei. Muito bem. Qual é a palavrinha que está juntando uma oração com a outra? Logo. Logo. Repara que esse logo ele está dando um sentido de conclusão, né? Estou cansada. Qual que é a conclusão, então? Qual que vai ser a finalidade, então, disso? Qual é o fim disso, então, de eu estar cansada? Logo, não irei ao parque. Certo? Então, eu estou concluindo uma ideia. Ok? Quais são as conclusivas mais comuns? Está lá na página 163. Logo, portanto, então, assim, por isso, pois, por conseguinte, pois, de modo que, em vista disso. Ok? Então, repare que dá para mudar, né? Estou cansada, portanto, não irei ao parque. Então, eu concluo a primeira ideia, certo? Eu dou uma conclusão para aquela ideia que eu apresentei inicialmente. Ok? Vou dar um outro exemplo. Professora, Gosto de você, portanto, te respeito. Professora, Oi, no chat estão perguntando que horas Diga. vai acabar. pode falar. Vai acabar já já, tá? Vou esperar, vou só fazer mais alguns exercíciozinhos com você e já acabo. Tá bom? Umas 11h10, 11h15. Tá bom? Lembra que isso é importante para a prova, por isso que eu vou estender um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Gosto de você, portanto, te respeito. Quais são os Gosto. verbos? E Gosto. E qual que é o outro? Respeito? perfeito. Respeito. Qual que é a Portanto. palavrinha que está juntando uma oração com a outra? Portanto. Repara que o portanto, ele dá uma ideia de uma conclusão da ideia que eu trouxe inicialmente, né? Gosto de você. Então, qual que é a conclusão disso? É eu te respeitar. Ok? Então, vamos classificar essas orações aqui rapidinho? Então, vamos lá. Gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenina. Quais são os verbos? gosto. Gosto. Dançar. Qual que é o outro? Dançar, né? Mas, na verdade, esse dançar, ele tá junto dessa mesma oração. Ó. Gosto muito de dançar. Tá. Tá? Faço.
Eu faço. Isso. Qual é a palavra que está juntando uma oração com a outra? Pois. Pois. Muito bem. O pois, ele está dando qual sentido? Lembrando que, olha lá na página 162, 163. Eu tenho sentidos de adição, de adversativa, alternativa, conclusiva. Explicativa? Muito bem, explicativa. Está explicando, né? Gosto muito de dançar por quê? Qual que é o motivo? Né? Qual que é a explicação de gostar muito de dançar? Pois faço jazz desde pequenininha. Explicativa, então. Próximo. Recebeu o presente, abriu o pacote, soltou um largo sorriso. Aqui nós vamos ter mais de uma classificação, no caso, né? Então, digam para mim, quais são os verbos? Recebeu, abriu, Recebeu, Soltou. abriu e soltou. Muito bem. Se eu tenho 3 verbos, quantas orações eu tenho? 3. 3. Então, repara aqui, ó. Recebeu o presente, abriu o pacote. São 2 orações, né? Essas 2 orações estão sendo ligadas por alguma conjunção? Não? Não. Quando não está ligado por nenhuma conjunção, eu chamo de Sindética. assindética. Muito bem. E agora na próxima. Abriu o pacote e soltou um largo sorriso. Tem alguma palavra que está ligando uma oração com a outra? O E. O E, muito bem. Repara que o E, ele está trazendo a ideia do quê? Da aditiva? Ação, explicação. Aditiva? Aditiva, muito bem. Está somando uma ideia, né? É uma ação a mais que está acontecendo, certo? Então, aqui é aditivo. Muito bem. Próximo. Acendeu o abajur, guardou os chinelos e deitou-se. Quais são os verbos? Acendeu, guardou e deitou-se? Hein? Quais são os verbos? Guardou Guardou. e deitou-se? Muito bem. E deitou-se. Ops. Vamos então, quantas orações? 3. 3. Muito bem. Então, acendeu o abajur, guardou os chinelos. 2 orações aí. Como que eu classifico a ligação entre essas 2 orações? Assindética? Assindética. Porque eu não tenho nenhuma conjunção ligando uma oração com a outra. E a próxima? Guardou os chinelos Aditiva. e deitou-se. Aditiva. Muito bem. Próxima. Não se preocupe que estaremos aqui. Quais são os verbos? Estaremos e preocupe? Muito bem. Então, aqui é estaremos e preocupe. Tenho 2 orações, né? Essas 2 orações estão sendo ligadas por qual palavra? Que? Que. Qual é o sentido que o que está trazendo? Conclusiva? Não. Explicativa? Explicativa. Está explicando por que não precisa se preocupar, tá? Se vocês tiverem dúvida se é conclusiva ou explicativa, tenta trocar a palavrinha por porquê. Se encaixar o porquê, então é explicativo, certo? Se encaixar uma outra palavra como logo, aí vai ser conclusiva, tá? Às vezes tenta fazer isso, de trocar a palavrinha para ver se encaixa no mesmo sentido. Porque olha só, não se preocupe, pois estaremos aqui. O pois é uma conjunção usada na explicativa, tá? Vamos tentar colocar uma conclusiva para ver se faz sentido? Não se preocupe, então estaremos aqui. O então é uma conjunção usada na conclusiva. Dá um sentido bom? Fica meio estranho, né? Parece que fica alguma coisa faltando. Então não pode ser conclusiva por isso,
tá? Às vezes tenta trocar, porque aí vocês conseguem identificar. Próxima. Ele estudou bastante, deve, pois, passar no próximo vestibular. Aí é uma pegadinha, vamos ver se vocês conseguem. Né? Vamos primeiro achar os verbos. Quais são os verbos? Estudou bastante. Estudou Ahn, bastante, não. passar. Bastante é advérbio. Passar. Passar. Percebe uma coisa, o deve é verbo também, né? Aham. Mas aqui o que eu tenho? Deve passar. Percebeu? O que é isso? Deve passar. É uma locomoção? Dá para separar um verbo do outro? Uma locução, tá? Repara que acontecem algumas situações em que a locução verbal não vem com o verbo um do ladinho do outro, tá? Uhum. Mas repara que esse deve, ele só existe porque ele tá junto com o passar. Senão ele não tem sentido nenhum ali, sozinho, tá? Então o sentido dele é deve passar. Então quantas orações eu tenho aí no caso? 2. 2, muito bem. Tenho 2 orações, porque eu tenho uma locução verbal aqui que é o deve passar, porque o deve só existe para dar sentido ao passar, tá bom? Que é o verbo principal. Então, ele estudou bastante é uma oração, a outra oração, pois, deve, pois, passar no próximo vestibular é outra, certo? Uhum. Ó, aí é mais complicado. Qual que vocês acham que é a palavra que está ligando uma oração com a outra e dando um sentido para ela? Pois. Pois, Deve? muito bem. É o pois. O deve é o verbo, tá? As as palavras que vão ligar são sempre conjunções, tá bom? O deve a gente classificou como verbo, lembra? Então, ó, na verdade, a palavra que está ligando uma oração com a outra é o pois. Só que ele está em outro lugar, um lugar que a gente não está tão acostumado. Porque é isso que vocês podem ver, então, que a língua portuguesa, ela tem vários mecanismos de escrita, tá? Às vezes ela não vem exatamente da forma como a gente está acostumado, certo? Por isso que é importante a gente entender o sentido da frase. Então, vamos entender o sentido da frase? O que será que esse pois está passando para a gente? Ele estudou bastante, deve, pois, passar no próximo vestibular. Será que ele está trazendo a ideia do quê? De adição, de adversativa, de alternativa, de conclusiva ou de explicativa? Explicativa? Tenta mudar. Ele estudou Conclusiva. bastante, deve, por quê? Passar no próximo vestibular. Conclusiva. Não é conclusiva? Conclusiva, tá? Vamos ver? Vamos trocar por alguma outra palavra mais comum da conclusiva? Ele estudou bastante, deve, portanto, passar no próximo vestibular. Deu certo, não deu? Então é conclusiva. Ok? Ficou claro esse truque para a gente descobrir se é explicativa ou se é conclusiva? Se for explicativa, troca por porquê. Aí, se der certo, vai ser explicativa. Agora, se for conclusiva, troca por portanto. Se der certo, é conclusiva, tá? Vamos ver essa daqui. Tá faltando água nas represas, por conseguinte, haverá racionamento de energia. Quais são os verbos? Está. Faltando. Haverá. Está faltando. Locução? Verbal. Que eu tenho uma locução verbal, tá? Ops. Aqui é a locução verbal, né? Então, quantas orações eu tenho? Tenho 2 verbos. Quantas orações eu tenho, então? 2. 2. Qual que é a expressão que está ligando uma oração com a outra? Por conseguinte. Por conseguinte. É uma conclusiva, Por né? Não? conseguinte, é uma conclusiva. Como que eu sei que é uma conclusiva? Troca por portanto. Tá faltando água nas represas. Portanto, haverá racionamento de energia. Fez sentido, não é? O sentido não se alterou, então é conclusiva.
Vamos fazer só mais uma. Espera aí. Vou escolher uma aqui. Essa aqui, que é uma que a gente não fez ainda. Estudou muito, no entanto, não está preparado para a prova. Quais são os verbos? Vá. Então, esse aqui, ó. Estudou Vivendo. muito, no entanto, não está preparado para a prova. Tô fazendo esse aqui só, porque eu sei que já passamos um pouquinho do horário, tá? Então, vamos fazer só mais uma desse daqui. A frase que eu tô analisando é só. Estudou. Muito, no entanto, não está preparado para. Estudou. Estudou. Está. E o outro? Preparado. Está preparado. Professora, só pra mim ter certeza, quando é Locução conclusiva. verbal, né? Professora, Ou só tá pra mim ter acompanhando certeza, quando preparado. é conclusiva, ou é a outra que tem que trocar pelo porquê pra saber se tá certo? Aí vai dar certo. Troca o verbo pelo Quando porquê? for conclusiva, o verbo não, a conjunção. Ah, Se tá, você tiver entendi. dúvida, troca a conjunção, tá? E se for conclusiva, troca a conjunção por portanto. Quer ver aqui, ó? Tá faltando água nas represas, por conseguinte, haverá racionamento de energia. Estou em dúvida, não sei se isso aí é conclusiva ou se é explicativa. Vamos trocar, então, por porquê, para ver se é explicativa? Está faltando água nas represas, porque haverá racionamento de energia. Mudou totalmente sentido, né? Não faz sentido faltar água nas represas porque haverá racionamento de energia. Não dá certo. Vamos mudar por portanto, então? Está faltando água nas represas, portanto, haverá racionamento de energia. Agora fez mais sentido, né? Se der para trocar por portanto, então é conclusiva, ok? Ficou claro? Hein, pessoal? Sim. Tá. Então vamos lá para a última, né? Estudou muito, no entanto, não está preparado para a prova. Qual que é a expressão que está juntando uma oração com a outra? No entanto. No entanto. No entanto. No entanto, ele traz uma ideia do quê? Adversativa. Adversativa. Por quê? Porque é uma quebra de expectativa, né? A adversativa faz isso. Estudou muito. O que se espera, então? Que esteja preparado. Mas o que aconteceu? O contrário, né? No entanto, não está preparado para a prova. Então, a adversativa é essa ideia contrária à primeira. Ok? Deu para entender? Deu. Sim. Sim ou não? Alguém ainda está com dúvida? Sim? Qual que é a dúvida? Não tem? Hein, pessoal? Falem. Não, nenhuma. Tá ótimo, então. Isso é o que vai cair na prova, tá bom? Então, caso vocês ainda estejam com dificuldade, vão lá, assistam a aula da unidade 12. Eu expliquei lá mais detalhadamente ainda, tá bom? E aí façam a prova. Qualquer coisa, né? Já que não tem data, quem sabe na segunda dê tempo da gente tirar mais dúvidas, né? Não vou responder as questões, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas dá tempo, às vezes, da gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Tá. Então é isso, pessoal. Por hoje é só.